Olá, tudo bem? Aqui é o Giancarlo Ambrosino. Vem comigo enquanto eu tento conhecer todos os países do mundo. Faltam muito poucos. A história que eu vou te contar hoje é sobre minha experiência em Bagdá, no Iraque. O Iraque, como vocês sabem, é coberto de guerras, de histórias. É um show de cultura. O país sempre foi muito fechado para o turismo e muito perigoso até então. Depois da visita do Papa, esse ano o país ficou mais aberto para o turismo. Aproveitando essa onda, eu resolvi conhecer o país. Comecei aplicando com visto como brasileiro, que foi super complicado, o visto mais caro que eu já paguei na minha vida, $600, um roubo. Mas tudo bem, quis conhecer o país, não tinha opção. Consegui o visto depois de uma certa burocracia. Cheguei no país e logo de cara já me cobraram mais taxas para entrar. Já que estava no país, não podia fazer nada, né? Já tinha pago $600, continuei viagem. Cheguei no aeroporto vazio, com apenas um turista, fui buscado por um guia. Detalhe, nesse tipo de viagem é bom ter um guia pelo risco de viajar nesses lugares extremamente perigosos e sem estrutura nenhuma de turismo. Me levou até o hotel. O hotel eu fiquei encantado, também um roubo, mas era um bunker por fora, com mais segurança que um aeroporto internacional. E por dentro era maravilhoso, luxuoso, com um restaurante gigantesco, super vivo, com turistas de todo mundo. Ou melhor dizendo, não turistas, pessoas fazendo negócio com o Iraque de todo mundo. Logo quis conhecer a cidade lendária da Babilônia, histórica. Cheguei e fiquei impressionado. O que me chamou a atenção é que lá o Saddam Hussein reconstruiu a cidade e colocou vários tijolos, escrito algo do gênero que ele era igual Nabucodonosor. Isso causou muito medo durante a Guerra do Golfo, porque Nabucodonosor atacou Israel, uma história bíblica, e os americanos usaram isso de argumento para invadir o Iraque, falando que ele também tinha as mesmas intenções. E Babilônia foi reconstruída pelo Saddam, mas ainda mantinha um pouco da sua história original. E eu vi a peça principal, que era um portão chamado Ishtar, no Museu de Berlim, maravilhoso. E lá o Saddam queria fazer um complexo turístico, de hotel, cassino, a casa dele, que era em cima de um morro, bem megalomaníaco. E eu fui conhecer essa tal casa, impressionante, estava destruída, mas dava para ver o esplendor que era a Babilônia na época de Saddam Hussein e o que era a Babilônia na antiguidade. Depois fui para as cidades de Najaf e Kerbala, que eram cidades extremamente históricas, melhor colocando, que são cidades extremamente históricas sobre a religião xiita muçulmana. Não tem como descrever em palavras, as imagens que eu estou mostrando aqui já dizem por si só. O lugar tinha uma energia religiosa que eu nunca vi na vida antes. Me deixava arrepiado e com uma incrível felicidade de poder participar de um lugar assim tão mágico. E fui super bem atendido pelas pessoas. O único problema que eu tive lá é que, sendo um lugar religioso, eu queria filmar e a polícia constantemente ficava me chamando a atenção para não fazê-lo, mas de uma forma super educada. Depois eu fui para o lugar que, para mim, foi o auge dessa viagem. A cidade de Ur, bíblica, uma cidade suméria, datada de 3.800 a.C., uma das mais antigas do mundo, aonde nada mais nada menos que Abraão da Bíblia nasceu. Então só de ver isso já foi impressionante. Essa cidade tem um valor histórico muito grande, novamente falando da guerra. Lá que os americanos escalaram para mostrar ao Iraque e ao mundo que eles conquistaram o Iraque, como se fossem os novos conquistadores daquele país. Uma coisa que me irritou muito no Iraque, que foi o maior estresse e me deixava super tenso, muito mais que algum ataque terrorista ou risco de guerra, eram os famosos checkpoints, que eram comandos da polícia e do exército a cada 20 minutos de carro, sendo ou na cidade ou na estrada. Eles paravam você, interrogavam, viam passaporte, tudo numa super educação, mas era infernal. Então, um trajeto de 100 km, que normalmente demoraria 1 hora,
lá demorava 5 horas, indo de qualquer lugar do Iraque para qualquer lugar do Iraque. Ou seja, um trânsito que eu nunca vi nada igual. O que me chamou a atenção, que eu achei super engraçado, que todos os soldados lá, ou a grande maioria, eram gordinhos com bigodinho, a cara do Saddam Hussein. Eu ria muito, do início ao final. Uma coisa que me assustou, quando eu estava em Bagdá indo para outra cidade, que no dia da minha saída, explodiu uma bomba no shopping do lado do meu hotel. Ou seja, o risco de vida é uma constante naquele país, apesar de eu não ter sentido isso na pele. Conheci o Museu do Iraque, fechado ao público, mas consegui uma permissão especial e foi uma coisa incrível. E lá eu tive a honra de ver a Embaixada do Brasil fazendo a visita no mesmo dia e fiquei muito feliz de encontrar os meus conterrâneos. E eu espero vocês na minha próxima história. Curta e compartilhe. Obrigado.